Graça e paz, queridos. Que maravilha. Que maravilha, queridos. Inclusive aos irmãos que nos assistem em casa pelas nossas redes sociais. Quem sabe hoje, amanhã, daqui a 100 anos, mas eles vão participar desse culto de alguma forma, vão aprender alguma coisa conosco. E hoje nós vamos falar um pouquinho, queridos. A gente às vezes em casa ora e pede para Deus: Senhor, tem alguma coisa que não está encaixando, eu não estou entendendo, me explica, Senhor. Fala comigo. E a gente clama, chora, ora. Tem algo que não está fechando aqui, eu já li isso aqui umas 10 vezes e eu não consigo entender. Esclarece a minha mente e ora. E é justamente nesses momentos, queridos, que estamos juntos para que a gente possa compartilhar dessa palavra uns com os outros. Aprender. Culto é um lugar de devoção, de entrega a Deus, de aprendizagem, de compartilhamento. Isso é maravilhoso. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito intrigante. E eu vou passar aqui para vocês o mínimo que nós precisamos saber como crentes para não sermos passados para trás. Semana passada nós falamos muito sobre o templo, a purificação do templo. Falamos um pouco sobre a corrupção dos sacerdotes e a armação, a bandidagem entre o pessoal do clero, a máfia que existia ali com Anai. Isso há 2000 anos atrás, queridos. E lá para cá as coisas evoluíram muito. Os golpes se aperfeiçoaram, os caras ficaram mais rápido no gatilho e a coisa tá terrível. Se nós não procurarmos a direção do Senhor, Senhor, fala comigo, me livra desse impostor, do vaidoso, do sanguinário, daquele que quer me roubar, daquele que quer me passar para trás, a gente vai penar. Por isso a gente precisa ler, interagir, compartilhar com os irmãos, trocar ideias com os irmãos. Será que isso aqui realmente procede? O que é o mínimo que eu preciso saber para mim não ser enganado como cristão? E é justamente sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. Paulo teve um trabalho danado com relação a isso. Todas as vezes que Paulo era levado para a cadeia, pegava uma chicotada, quando ele voltava, os irmãos já estavam fazendo besteira e ele ficava triste. Não é isso que eu tenho ensinado para vocês. Eu tenho ensinado para vocês isso aqui, ó. Mas basta eu virar as costas, vocês já estão fazendo a coisa totalmente diferente. Isso também não foi diferente com Jesus. Jesus, quando ele disse, olha, o pastor será tomado e as ovelhas se dispersarão. Cumpria-se ali uma profecia. Então é notório quando você, como um servo, como uma ovelha, você fica vulnerável a alguns líderes violentos na palavra, que às vezes de palavra mesmo não tem nada, mas tem uma conversa que ele é capaz de derrubar um avião. E hoje nós vamos ver o que Paulo vai escrever aos Gálatas, capítulo 1, e os versículos, vamos ler a partir do 6 até o 10. Paulo trabalhou com aquela turma ali. Todos encontraram, queridos? Vai fazer como o irmão que disse, rapaz, eu já tinha visto esse livro aqui, agora eu não estou sabendo onde ele está. É lá no Novo Testamento, queridos. Gálatas 1:8, ele vai dizer, portanto, se algum homem ou nós pregarmos um outro evangelho, a não ser esse que você já conhece, seja maldito. Feche seus olhos e vamos orar, queridos. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças porque o Senhor é bom e abençoador, e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, planta em mim, Senhor, planta em nós essa semente
e que ela venha dar o fruto, meu Pai. Um fruto de grandeza, um fruto de nobreza, um fruto de enriquecimento ao teu evangelho. Não tarda, Senhor. Ser conosco, meu Pai, é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos sentar, queridos. O apóstolo Paulo aqui está muito entristecido com a turma. Ele prega para eles, ensina a eles, e à medida que ele dá uma saída e ele retorna, os irmãos estão fazendo a coisa tudo ao contrário. Ou seja, não conseguiram absorver aquilo que Paulo tinha pregado para eles. Não conseguiram entender o evangelho. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje a grande maioria não consegue entender o evangelho. E aí ele culpa a Bíblia, ele diz: a Bíblia é muito complexa, é muito grande, é difícil, uma linguagem arcaica. A Bíblia é cheia de... Ela diz uma coisa no canto, no outro canto ela diz outra, e é difícil para mim entender isso. Não, queridos, não é esse o problema. O problema é que muitas vezes nós nos furtamos, nos negamos a ler, tirar um tempinho ali e dizer: olha, eu vou dar uma estudada nisso aqui. Eu vou dar uma aprofundada nessa situação. Tenho visto pessoas anunciarem sobre esse assunto. Deixa eu dar uma chegadinha aqui e ler um pouquinho. Vou fazer algumas anotações. Vou ver o que é isso aqui. E a gente vai levar isso à igreja no dia do estudo, no dia que a gente estiver junto, para a gente bater um papo sobre essa questão. O problema é que a gente não faz isso, queridos. Muitas vezes a gente passa batido, ouve, mas não sabe o que foi falado, esquece rápido. E aí, no desespero, qualquer pessoa que se aproxima de você e lhe oferece alguma coisa, você já mudou o entendimento, como diz Paulo. Eu me admiro que tão depressa Paulo vai falar, tão depressa vocês passam de um evangelho para outro, porque esse não é o evangelho, mas conversas de pessoas vaidosas. Paulo vai falar sobre esse assunto, porque não há raiz, não há profundidade, a semente não se aprofundou, né? A semente não se aprofundou. Então, o mínimo que nós precisamos saber como crentes para não sermos enganados é nos inteirarmos da palavra do Senhor, como, por exemplo, a gente bate nisso há tempos, né? O cara confunde renovação espiritual com armação espiritual, tá longe. Renovação espiritual é uma coisa, armação espiritual é outra. Primeiro camarada a dizer: tudo isso aqui eu te darei se tu prostrado me adorares, foi Satanás. Ele foi que criou essa parada de que eu vou te dar tudo se tu me adorar. E a moda pegou, queridos. Uma galera aí tá nessa vibe aí. Não, eu vou porque eu quero pegar um negócio padrão. Eu vou porque tenho algo para mim ali, especial, para ele. Ninguém, para os outros não tem, mas para ele tem. Eu vou porque eu quero isso. Então Satanás foi o primeiro cara a propor isso para o Senhor. E o que Jesus disse para ele? Para trás de mim, Satanás, porque somente ao Senhor adorarás e somente a Ele prestarás culto. E fim de conversa. Então, quando alguém, ainda que bem intencionado, mas mal conhecendo, dizer: olha, tem algo para ti aqui legal e pá, e as coisas vêm maravilhosas. O cara levanta o peão desse lá em cima e o cara se enche o ego deles: poxa, eu sou o cara. Se é para mim, eu vou nessa vibe.
E com isso ele vai se afundar, querido. Porque Jesus, ele não pregou isso. Ao contrário. Ao contrário. Disse, olha, vocês, por minha causa, por andarem comigo, vocês, por serem meus seguidores, vocês vão ser atacados, afligidos. Vocês vão ser escarnecidos, vão zombar da cara de vocês. Vão ser perseguidos e, se possível, vocês vão ser levados até as barras do juiz. Mas eu digo para vocês, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Vou estar com vocês ali em cada momento. Então, o primeiro passo, queridos, fuja desse papo de teologia da prosperidade, que você vai ganhar milhões. Esqueça isso. Lá no Éden, o Senhor disse para Adão, Adão, por conta da tua teimosia, Adão, agora, lembra que eu te falei, né? Do suor do teu rosto, tu comerás todos os dias da tua vida. Não tem o Atofácio, Sena, não tem a Beth, agora tem a Beth, né, a Isete. Não tem nada disso. Tu vai ter que trabalhar para te comer. Se tu quiseres comer, isso não é maldição. Isso foi a consequência da tua teimosia. Eu te avisei antes. Não há consenso entre a Organização Mundial de Saúde. Quem manda na genética hoje é a epigenética. É o ambiente que você mora, que você habita e que faz toda essa diferença. Ah, pastor, eu não concordo. Tem muita gente que não concorda, mas é o que diz a ciência. E é o que diz a Bíblia também. Ah, mas fulano, pastor, teve, o pai teve, o filho teve. Todos eles tiveram. Eu chamo isso de relaxamento. O cara relaxou. E aconteceu aquilo ali no ciclo da família dele. Mas isso tem nada a ver com genética. Que nós temos o arquétipo, sim. O pai do cara é daquele jeito, o filho nasceu bem parecido, é normal? Claro que é normal. Mas para o mal, não, querido. Então, esse papo lascado de quebra de maldição, isso não funciona para Deus, queridos. Cara, mas eu já ouvi tanta gente falar sobre esse assunto, pastor. Também já ouvi. Muita gente fala. Mas procura entender um pouquinho, saber quem é que está falando isso. E dar uma mergulhada. Eu quero dar uma sondada sobre essa situação. Isso é mais um dos pacotes enlatados que vieram de outros lugares para cá, querido, para tentar minar a mente da galera. E isso é o mínimo que você precisa saber para você não ser enganado. Nós poderíamos aqui também estar falando horas e horas sobre esse assunto. Quem trouxe esse pacote para o Brasil? Quem trouxe isso para o Brasil? Como se desenvolveu, quando? Isso tudo foi lá na década de 50. Chegaram vários pacotes. E esses pacotes eles explodiram no meio das igrejas e as igrejas absorveram. Muitas absorveram, outras jogaram fora. Depois alguns foram se aprofundar no assunto, entenderam que isso não tem fundamento. Isso é mais um artifício para roubar o ser humano. Para roubar aquele cara que está fragilizado, está fraco. O cara está fraco, está fragilizado. E às vezes ele está sem uma palavra de esperança. Ele chega num ambiente como esse. Senhor de idade, às vezes uma pessoa que tem até um bom conceito na sociedade, ele descobre que crente faz esse tipo de coisa. Só eu descobri que o crente lá, ele vai lá e resolve a parada. E aí ele vem
com muita vontade de ser curado, mas fé mesmo, ele não quer nada com Cristo, mas ele vem com muita vontade porque ele aporta no dinheiro dele. E se eu vou lá porque o pastor disse que se eu der uma oferta valorosa, eu vou me levantar dessa cadeira lascada. E ele vem, ele faz um monte de campanhas, ele passa 1, 2, 3, 4, 5 vezes, e de repente o pastor já começa a observar, esse cara já está vindo aqui vários dias, nessa cadeira. Chama ele aqui dentro. E ele leva o cara lá para o gabinete dele e ele começa a conversar com o camarada. Eu observei que o senhor já está vindo aqui várias vezes. Ele disse, a minha empregada doméstica frequenta a igreja e eu estou aqui porque eu preciso. Ele ouviu falar da igreja por conta da empregada dele, que é crente, que canta na hora que está lavando os pratos, canta louvores e tal. E ele fica pensando, poxa, eu com tanto dinheiro aqui lascado e a minha empregada aí ganha uma miséria, está alegre, tem algo errado. E ela diz, vá lá na igreja que o senhor vai ficar bom, o senhor vai ficar curado, o senhor vai levantar dessa cadeira e vai dar saltos mortais, o senhor vai ficar um super-herói. E ele pega, bota o cartão dentro do bolso e vai para lá com alguém. O pastor viu que ele já passou ali várias vezes, não deu em nada, chamou ele para o gabinete e disse, olha, tu vai ficar curado. Mas tu vai ter que dar uma oferta muito grande, uma oferta boa. E o cara tem dinheiro, ele pega, tira o talão do cheque dele lá, nem sei se ainda existe o cheque, mas acho que ainda existe, né? Ele pega o talão, quando ele vai preencher o cheque, o pastor vai no ouvido dele, pseudo-pastor, que isso não é pastor, querido. Diz, olha, faça um cheque bem forte, porque se eu fosse chamar um médico lá da Europa para cá, ele não vinha por mixaria. Principalmente Deus que vai te levantar dessa cadeira. E o cara bota tudo que ele tira daquele cheque lá e dá pro pastor. E aí o pastor ora e diz, pode levar ele para casa que no máximo uns 10 dias ele vai ficar curado. Passou os 10 dias, o cara não ficou curado, ele ficou tão angustiado que ele morreu, senhor. Morre. E quando ele morre, não tem para quem reclamar. Ele deu a grana dele todinha. Porque não tem, queridos, não tem base, não tem fundamento isso. Deus não vai se vender por R$1 milhão, por R$100. É só você fazer uma reflexão e dizer, será que realmente isso tem fundamento? Eu vou dar 100 conto para Deus e ele vai realizar o que eu quero? Não tem, queridos. Ele não divide a glória dele com ninguém. Não é por aí. Então, fuja desse papo lascado de maldição hereditária. E quando alguém disse, olha, tu tem isso porque tu recebeu isso dos teus parentes, o teu avô, na 3ª geração, foi um homem muito mau, um bandido e tal, então tu tá sofrendo, esqueça isso. Quando Jesus foi levantado naquela cruz, preste atenção, ele diz, Pai, perdoe a todos, porque eles não sabem o que fazem. Ele não disse, perdoe só os judeus ou só os iranianos. Ele não disse, perdoe somente um povo que ainda vai aparecer ainda lá no Brasil, não. Todos. Então, queridos, a sombra da cruz de Cristo, ela te purifica de todo pecado. De tudo. Não tem sapo, não tem saco, não tem meia-noite, não tem pular ondas, não tem nada. Ele te purifica de todo o pecado. A sombra da cruz de Cristo te purifica de tudo. Basta você correr lá na sombra da cruz de Cristo, ainda que você esteja passando a situação mais difícil da sua vida. E eu já disse aqui, seja chuveiro, com sol, nu, com roupa, de noite, de dia. A sombra da cruz de Cristo, ela te purifica de todo o pecado. Paulo vai dizer, não tem profundidade, não tem altura, não tem largura, não tem anjo, não tem potestade, nada pode te afastar
do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando Cristo ele faz esse sacrifício, queridos, quando ele morre ali naquela cruz, ele leva todo tipo de maldição que tem sobre a face dessa terra. Portanto, nada, nem um homem, nem um vaidoso, nada, ninguém pode querer mudar conceitos, querer mudar padrões por conta própria, a não ser que você aceite, a não ser que você queira. A não ser que você queira. Mas é só dobrar o joelho ali e orar ao Senhor: Senhor, eu quero falar contigo. Quero conversar contigo, Senhor. E começa a tirar um tempo de qualidade com Deus. Outro pacote maldito que chegou aí no Brasil na década de 50 foi uma coisa chamada confissão positiva. Eu acho que isso soa meio estranho, mas de uma hora dessa eu tenho certeza que você vai dar uma pesquisada profunda e vai ler sobre essa confissão positiva. Um dia eu fui a um congresso e do congresso eu já até conversei com vocês, tinha tanta coisa vendendo nesse congresso que parecia mais uma balbúrdia de um mercado. E tinha um livro, numa banca de revista, eu ainda sou da época da banca de revista. Tinha um livro que estava escrito assim, ó: A Divina Revelação do Inferno. Eu parei e comecei a meditar. Olhei pro livro, fiquei olhando. O cara da banca disse: "Senhor gostou?" Eu disse: "Eu estou intrigado com esse título aí. A Divina Revelação do Inferno." Isso foi escrito por um coreano. O cara faz um sucesso tremendo. Eu disse para ele: "Mas o que tem no inferno de divino para ser revelado para nós?" Ele disse: "Rapaz, eu não sei não, mas esse livro está vendendo como água." É só você parar. É só parar, queridos, um pouquinho e fazer uma análise. Dá uma paradinha assim no meio daquela agonia. Imagina Jesus no meio daquela tempestade forte, ali ele caminhando sobre as águas. Ele não parou a tempestade continuou. Ele podia muitas vezes dizer: "Tempestade, para, que agora eu quero caminhar sobre essas águas." Não. A tempestade estava rolando e ele estava caminhando no meio das águas, cheio de paz. É só você, no meio daquela multidão, você fazer uma pausa ali e dar uma analisada. O que isso tem de divino? O que o inferno tem de divino para nos revelar, querido? Nada, querido. Absolutamente nada. Mas esse pacote veio para o Brasil também, na década de 50. E isso fez aí um estrago muito grande, chamado confissão positiva. E o cara trocou a fé dele pela confissão positiva. Ou seja, ele não precisa mais ter fé. Ele não precisa mais ter fé, ele só precisa declarar. Ele declara uma coisa e ele vai na esperança de que aquilo ali realmente aconteça. Ou seja, ele inverte o papel da fé. Fé é uma coisa e confissão positiva é outra coisa totalmente diferente. Confissão positiva, ele diz: "Olha, eu quero um carro que seja dessa cor, que seja assim, assim." Ele padroniza o carro todo que ele quer. Escreve lá, bota tudo certinho: "Senhor, tá aqui, isso é o que eu quero." Ou então diz: "Olha, eu quero uma mulher." Ou a mulher diz: "Eu quero um cara que seja assim, 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 assado." E ela padroniza tudo e diz: "Aqui, Senhor, é desse jeito que eu quero." Passa-se uns anos, ela não consegue, aí ela se frustra, desvia da fé, vai para casa e não quer saber mais do evangelho. Apostatou, não foi enganada. Não, na verdade, ela não foi enganada. Ela se iludiu, ela tinha o evangelho, ela sabia que a coisa é pela fé. Não é do jeito que ela quer, não funciona dessa maneira. É pela fé. É concordando ali com Deus. Senhor, a minha vontade é essa, mas que seja feito a tua vontade.
Jesus poderia ter pulado fora da cruz. Não, eu não estou mais interessado nesse plano. Isso aí não funciona. Se ele tivesse pulado fora da cruz, não tinha acontecido nada com ele. Continuaria sendo Deus e a gente continuaria em pecado aqui, irreversível. Mas ele disse: Pai, se é da tua vontade, se isso não é possível passar, então eu vou ter que encarar isso aí. Mas a confissão positiva diz: não, tu não pode, não precisa passar por isso. Confissão positiva vai dizer: tu não precisa fazer isso, não. Bota aí Judas no teu lugar e diz que tá tudo legal e cai fora, não precisa tu fazer isso. Então esse pacote foi mal para nós, queridos. Muito mal. Porque influenciou muitas pessoas, pessoas do bem, pessoas de bem. Mas eles caminham nessa situação. E para tirar um negócio desse da mente de uma pessoa dessa é muito difícil. É muito difícil, querido. Porque aí envolve uma série de outros fatores, como a demonização excessiva, a banalização do milagre. A banalização do milagre. A gente sabe que o milagre existe, que Deus é poderosamente bom, justo para fazer milagres. Mas a banalização do milagre, banalização de dons, banalização de demônio, isso já não tem mais nada a ver com o cristianismo, querido. Isso tem a ver com o caráter do homem. E a gente poderia também estar aqui horas e horas falando sobre esse assunto. Mas é necessário que nós tenhamos um despertar dessas coisas. Na década de 70 veio um outro pacote que juntou um monte de uma roda de um bocado de religião e criaram uma denominação, e o povo abraçou essa denominação. O cara pegou um pouquinho aqui do candomblé, da macumba, da umbanda, do quimbanda, dos evangélicos, católicos, e ele fez uma salada lascada lá e lançou o pacote. Que as pessoas gostam do pacote, porque elas não têm nenhum compromisso com a igreja, com nada. Elas vão lá como se fosse um fast food. Vai lá e paga a sua taxinha, pega ali o que ela quer e tá sem com a parada. E nisso desse pacote tem muito amuleto que vai aí. E pessoas se amarrando, se apegando a esses amuletos. E achando que ele está vivendo um cristianismo, que ele tem intimidade de Deus. E nós precisamos, antes de tudo, pedir a Deus, clamar a Deus: Senhor, me dá o discernimento da tua palavra. Paulo disse que preferia falar em palavras do seu próprio idioma, mas ele queria o discernimento. Ele queria discernir aquilo que era de Deus e o que não era de Deus. E a gente precisa amadurecer, querido. E nunca é tarde para a gente amadurecer na fé. Sair do sonho da igreja da felicidade e do eu. Sair desse sonho. Isso é uma ilusão, querido. Não existe essa igreja da felicidade. Depois que Jesus foi sepultado, a Bíblia diz que os discípulos disseram: acabou, vamos voltar para a nossa pescaria. Vamos voltar à nossa realidade. Uns foram pescar, outros se desviaram, outros viajaram, e assim foi. Acabou ali aquele... Porque ainda não era o tempo da profundidade, do conhecimento dessas pessoas, queridos. Mas a gente pode mudar isso, pode fazer o nosso tempo. Senhor, eu preciso de humildade, preciso de conhecimento. Abre a minha mente. E eu preciso, Senhor, caminhar no meio desses lobos, porque sempre vão haver lobos, o Senhor falou.
Preciso, Senhor, caminhar, e preciso caminhar calçado com a tua palavra, com o evangelho. Abre a minha mente, abre o discernimento da tua palavra, assim. E quando, quem sabe, um pulgão desse chegar com você e do ameaçar de culpa, de medo, quando chegar com o pavor do teu ouvido, você vai lembrar de uma coisa: a cruz de Cristo, a sombra da cruz de Cristo já me livrou de tudo isso aí. Tudo. O Senhor, quando foi crucificado ali naquela cruz, levou tudo. Não tem mais nada. E ainda que eu pudesse pagar, jamais eu conseguiria, porque pela graça eu sou salvo. Nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós. É dom de Deus, queridos. É dom de Deus para nossas vidas. Dom de Deus para nossas vidas impagável. Recebemos um presente de Deus, algo imerecido. E não tem nada que alguém possa querer ameaçar esse dom de Deus. Até palavras podem surgir, mas o dom de Deus que Ele coloca em nós, ninguém pode tirar, querido. Jamais. Portanto, façamos um propósito de leitura com o Senhor. Tirar um tempo de qualidade com Deus. Sim, eu quero aprender. Quero aprender mais e mais. Quero estar mais íntimo, mais íntima. Coração, cérebro, para me poder ajudar, quem sabe, o meu irmão que está sofrendo. Quantas e quantas pessoas hoje, queridos, eles não são suvelados, escravos de um sistema opressor e um sistema que oprime mesmo. Quem sabe mais forte do que aquela síndrome de Estocolmo, onde o sequestrado ele cria um amor pelo sequestrador. Quantas pessoas alienadas hoje não estão aí sofrendo, pagando um preço muito alto, por conta de que alguns dominadores ainda tentam minar a sua mente. Que Deus tenha misericórdia de nós, queremos, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto e nos dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.